Shalom! Você vai aprender agora as vogais longas em hebraico. Antes, porém, vamos recordar as vogais breves. Veja que eu escrevi aqui no quadro a Ain e a Aleph. Considerando que as duas são mudas, elas absorvem os sons das vogais. Então, vou escrever sobre a Aleph as vogais breves e sobre a Ain as vogais longas. A breve é um traço, patar. A E breve são 3 pontos, segol. A I breve é um pingo abaixo. Aliás, todas as vogais breves são escritas abaixo das consoantes. A vogal O breve é um Tzinho, que é kamatz katan ou katon. A I breve é a hirek. E a vogal U são 3 pontos perpendiculares, chamada de kibutz ou kubutz. A representação delas: patar, letra A, segol, E, hirek, I, kamatz katon, O, e kibutz, U. A vogal A longa é um pequeno T abaixo de qualquer consoante. No caso aqui, abaixo da Ain, já que a Ain nós não vamos pronunciar, então nós pronunciamos apenas a vogal A. E você percebe que ela se escreve como O breve. A diferença é que a vogal A longa aparece o tempo todo. A O breve é mais rara. A vogal O breve se chama kamatz, a A longa também se chama kamatz. Para fazer diferença entre as duas, a O breve é chamada de kamatz katon, katon significa pequeno, e a A longa é chamada de kamatz gadol, e gadol significa grande. E ela é representada também pela letra A. Mas para fazer diferença da A breve, a A longa tem um traço em cima. Vogal A, porém, com um traço em cima. A vogal E longa, ou E, são 2 pontinhos horizontais abaixo de qualquer consoante. Ela se chama tserê e é representada pela letra E com um traço em cima. A vogal I longa é um pingo abaixo de qualquer consoante, igual a I breve, mas com a matra lectiones iod do lado esquerdo. Então você tem o pingo, que é hirek, então igual o I breve, ou a I breve, e a vogal iod, que é a matra lectiones, mãe da leitura, do lado esquerdo. E você lê apenas o I, já que a iod é uma mãe da leitura. A I longa se chama hirek iod e é representada pela letra I com circunflexo. Então, se tem o circunflexo, você sabe que é a I longa. Se não tem o circunflexo, é a I breve. A vogal O longa é a única que se escreve acima da linha. E ela tem 2 formas. Usando-se a Vav. Então, a Vav é uma matra lectiones, que veio para o meio das palavras representando também a vogal O, já representava U no final das palavras. Então, a única vogal que é um pingo em cima, em hebraico, é a vogal O, ou então O.
Veja que as nossas vogais, a única que tem um pingo em cima, em português, é a vogal I. Então, o cérebro, ele vai, a princípio, você vai ler I quando vira o pingo em cima, mas, na verdade, é a vogal O. E pode ser apenas o pingo ou ponto em cima de qualquer consoante, sem usar a VAV. Também é O. Da mesma forma. Quando está sobre a VAV, é representada pela letra O com circunflexo, e quando está sobre outra consoante qualquer, é representada pela vogal O com um traço em cima. Então, nós temos aqui a representação O com o circunflexo, sempre que tiver acompanhado da VAV, ou então O com um traço em cima. A vogal O longa se chama Rolem. Às vezes podemos chamá-la de Rolem-Vav. Rolem, Rolem-Vav. Ou simplesmente Rolem é o nome da vogal O longa. Você se lembra que a VAV é uma mata lectionis, como dissemos, ela passou a representar o som O a partir da destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão pelos babilônicos, por Nabucodonosor, em 586 a.C., e continuou sendo usada pelos maçoretas junto com os símbolos vocálicos aí a partir de 750 depois de Cristo. A vogal U longa é a letra VAV com um pingo dentro. Para isso nós vamos escrever mais uma vez a AIN, já que usamos duas AIN para vogal O. Então, usamos a mata lectionis VAV no fim, com um pingo dentro. Então, temos a vogal U. O nome dela é Shurek ou Shuruk. Então, é semelhante à vogal O, você se lembra que a VAV é uma mata lectionis que passou a representar o som U a partir da divisão do Reino de Israel em cerca de 931 a.C. E ela foi então para o meio das palavras. Representava esse som apenas no final e ela veio para o meio. A vogal U, a Shurek ou Shuruk, é representada pela letra U com um circunflexo. Uma observação importante. A classificação das vogais como breves e longas serve apenas para questões gramaticais. Não altera a pronúncia entre uma vogal e outra. Quando há o encontro da vogal é breve ou é longa com a iod, a transliteração e a pronúncia fica como E. Vou escrever aqui no quadro usando uma consoante para ilustrar a posição da vogal. Vou escrever um pouco mais abaixo aqui. Vou usar a consoante Nun. A vogal Segol, que é o E breve. Vocês percebem que tem hora que eu digo U é breve, A é. Então, quando a gente diz O, se refere ao caractere, e quando se diz a vogal. E aqui a consoante Iod, que é chamado também de Segol Malé, ou cheio. Então, nós lemos, você vai ouvir a pronúncia EI, aqui com Nun, NEI, mas você pode ler NE, uma vez que a Iod representa o som E. Então, novamente, a Nun, Tsere, deixa eu reescrevê-la aqui, ficar separadinho. 2 pontos, é a E longa, Tsere. Então, Tsere com a Iod, a mata lectionis, você vai ouvir a pronúncia Nei, Nun, Tsere, Iod, mas no hebraico bíblico nós vamos estar lendo Ne, considerando que a Iod é uma mata lectionis e que representa o som E. Pause o vídeo e escreva as vogais breves numa folha de caderno para treinamento.
use a letra Aleph ou a letra Ain como referência. Ou então você pode usar uma outra consoante, até para treinar as consoantes. Enquanto isso, vou limpar o quadro. E aí, escreveu? Vamos conferir? Leia da direita para a esquerda. Então vamos para as vogais breves. Vou escrever aqui a consoante Re. Poderia escrever qualquer consoante, como usamos a Aleph, usamos a Ain. Agora já sabemos os sons das vogais, então podemos usar qualquer consoante. Então, se eu coloco a Re e a vogal patar, eu tenho Ra. A consoante Re com o segol, eu tenho Re ou Ré. Consoante Re com a Hirik ou Hirek, eu tenho I. Ri. Consoante Re com o Kamatz Katon ou Katan, que significa pequeno, eu tenho Ro. É uma vogal rara, como dissemos, ela aparece pouco. De modo geral, esse Tzinho, o Kamatz, vai ser a A longa. Letra Re com a vogal Kibutz ou Kubutz, nós temos Ru. Aí a gente poderia ler tudo, olha só. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. E aí você pode utilizar todas as consoantes e treinar, escrever nomes. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento. Pause novamente o vídeo e escreva as vogais longas. Escreveu? Vamos conferir? Lembre-se de escrever e ler da direita para a esquerda. Vamos usar agora uma outra consoante. Vamos usar a consoante Bet. Lembrando que a Bet passa um pouquinho para a direita embaixo. Com o Dagesh nós vamos ler B. Com um Tzinho, que é a Kamatz Gadol, nós temos Ba. Consoante Bet. O Dagesh nos ajuda a ler B ao invés de V. 2 pontos, a vogal Tsere. Então leio B. Consoante Bet. 1 ponto abaixo é a vogal Hirek, acompanhada da Mater Lectiones Iod. Eu tenho Bi. Consoante Bet. Com a Mater Lectiones Vav. 1 ponto em cima, eu tenho Bo. E eu posso escrevê-la apenas com um ponto em cima também. De modo geral, aparece com a Vav. Consoante Bet. Com a Mater Lectiones Vav. E um ponto dentro, eu tenho Bu. Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Você pode fazer isso com as outras consoantes também. Abra ou acesse a sua Bíblia em Salmo 139:16, pause novamente o seu vídeo e leia diferentes versões sobre esse verso. O que dizem as diferentes versões que você leu? Queremos destacar aí a expressão "o meu corpo ainda informe", conforme a versão Almeida Corrigida Fiel. Essa mesma expressão é traduzida como "o meu embrião" na NVI, Nova Versão Internacional. Antes de eu ter nascido, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje,
A Minha Substância Ainda Informe, na João Ferreira de Almeida atualizada, Meu Embrião, na King James atualizada. Todas essas traduções se baseiam em uma única palavra hebraica que aparece uma vez só na Bíblia, a palavra golem. Leia um pouco mais sobre o golem, veja algumas informações interessantes sobre essa palavra e o que se criou a partir dela. Vou apagar o quadro e vamos completar a última questão da aula passada, Yavô Shiló, em Gênesis 49, 10. Temos aqui Yavô Shiló. Vamos colocar agora os números que representam cada consoante. Somando, temos 358. Qual foi a soma que você achou da palavra Machia que você fez em casa? Vamos somar juntos aqui? Vou escrever aqui os números que representam cada consoante. É uma conta até mais fácil de fazer do que Yavô Shiló, 358. Esta é uma interpretação cabalística desse verso 10 de Gênesis 49, que vê Siló ou Shiló como sendo igual ao Messias. Não é interessante? Nós percebemos pelo contexto realmente que se trata do Messias, é uma bênção de Jacó a seus filhos. Chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima! Shalom!